Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um prazer, é um privilégio poder estar de volta aqui novamente para darmos sequência ao nosso estudo sobre escatologia bíblica ou a doutrina das últimas coisas, que é o tema desse trimestre que estamos estudando. E hoje vamos estar estudando a lição de número 10, que traz por título A Grande Tribulação. Mas antes de entrarmos no tema, eu gostaria de convidar você, se ainda não se inscreveu no canal, que você fizesse isso, que você se inscrevesse no canal, que ativasse o sininho das notificações para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você pudesse ser avisado. E também não esqueça de dar aquele like, pois isso é muito importante para que nós possamos estar continuando a fazer esse trabalho, disseminando a palavra de Deus entre as nações. Tá bom, meu querido, minha querida? Deus abençoe. Pegue a sua apostila. Se não tiver apostila, aqui embaixo, nos cards, você encontra a nossa apostila, ou pegue um caderno e uma caneta, porque nós vamos estar passando todas as referências bíblicas de acordo com o comentário desse estudo, que hoje traz por título A Grande Tribulação. O texto áureo está registrado em Mateus 24, verso 21, que diz: Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A verdade prática diz: os juízos de Deus sobre o mundo, no período da grande tribulação, serão inevitáveis, porque a palavra de Deus os revela e a igreja se fortalece na esperança de que não passará por esse período. Então, nós vemos que durante todos esses estudos que estamos apresentando, nós temos mostrado N referências bíblicas acerca do que cremos, de que a igreja não passará pela grande tribulação. Falamos algumas vezes de que a igreja ela não é o alvo da ira de Deus nesse período chamado grande tribulação, aonde a ira de Deus estará sendo derramada sobre a humanidade. Portanto, mais uma vez vamos estar abordando, e a igreja ela alimenta essa esperança de que antes que tudo isso aconteça, Jesus voltará na sua primeira fase da segunda vinda. A leitura em classe está registrada em Lucas, capítulo 21, do verso 28 a 31, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 4, depois o versículo 9. Lucas 21, 28 diz: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começa a brotar, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque Deus não vos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a confirmação de que a igreja não é o alvo da ira de Deus, mas sim a humanidade perversa e ímpia, e, portanto, cremos e reafirmamos de que a igreja não estará aqui nesse período da grande tribulação. A introdução do comentário diz assim: na sequência dos eventos escatológicos, enquanto a igreja arrebatada e ressuscitada está no céu, nos ares com Cristo, inicia um novo e terrível período na terra, identificado na linguagem bíblica como a grande tribulação. Esse período será precedido por vários sinais reconhecidos pelos que leem e estudam as profecias bíblicas. Primeiro, o que é a grande tribulação? O primeiro ponto diz: o sentido da palavra tribulação na Bíblia. Na língua grega do Novo Testamento, tribulação aparece como tilipsis, que significa colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. Na tradução vulgata latina, a palavra tribulum
se refere a uma espécie de grade para debulhar o trigo, ou seja, instrumento que o lavrador usa para separar o trigo da sua palha. A ideia figurada aqui é a de afligir, pressionar. Analisada à luz do contexto bíblico, a palavra pode referir-se tão somente a um tipo de pressão, aflição ou angústia que se passa na vida cotidiana. Outras vezes tem um sentido escatológico. É sabido que o agricultor de trigo, principalmente, ele tem lá uma máquina que ele coloca todos os feixes de trigo, conforme é cortado, e ele é peneirado. Ele passa por aquela grelha ou aquela grade e é separado ali o grão do trigo da palha. A palha é jogada para um lado e o grão do trigo cai embaixo ali e já vai sendo ensacado. No Brasil, nós temos essas colhedeiras que fazem esse processo. A referência que faz aqui o comentário bíblico é de uma aflição. As pessoas vão ser afligidas por esse período de 7 anos, quando a ira de Deus, as taças, as trombetas soarem, e vai ser derramada sobre a humanidade de um modo geral. Então, é um período de grande dificuldade para a humanidade, principalmente para os cristãos que ficarem no arrebatamento da igreja. Então, vai ser, como a gente costuma dizer, a prova dos 9. É a prova dos 9, é saber se você realmente acertou a conta. Não adianta você tirar uma conta, você precisa fazer a prova para ver se aquela conta está certa, né? Que é a chamada prova dos 9. Quem estudou nos anos de 1900 antigamente deve lembrar muito bem disso. O segundo sentido da expressão grande tribulação. A expressão é essencialmente escatológica. No Antigo Testamento é identificada por outros nomes, tais como o dia do Senhor, Sofonias capítulo 1, 14 a 18, Zacarias 14, do verso 1 a 4, a angústia de Jacó, Jeremias 30, verso 7, a grande angústia, Daniel capítulo 12, verso 1, o dia da vingança, Isaías 63, do verso 1 a 4, o dia da ira de nosso Deus. No Novo Testamento, a expressão ganha maior sentido com o próprio Senhor Jesus ao identificar aquele tempo como período de grande aflição. Mateus capítulo 24, verso 21. Depois, Apocalipse 7, 14, como grande tribulação. O Senhor Jesus, ele disse que haverá uma grande aflição como nunca houve. Como nunca houve. Então, a gente tem uma noção de que realmente vai ser algo muito sério, muito grave. A humanidade vai passar por esse período de grande aflição. Os crentes que ficarem para trás vão passar por isso. E eu quero pontuar aqui algo que hoje, qualquer coisa que acontece, as pessoas dizem assim, por que Deus fez isso? Ou por que Deus permitiu isso? As pessoas esquecem que ela possui o livre-arbítrio e que tudo que ela colher, seja durante esse período agora que estamos vivendo ou no período dessa grande tribulação, nada mais é do que as consequências do que ela praticou. Então, nós não podemos querer transferir a culpa do que vai acontecer para Deus, porque, na verdade, a ira de Deus está sendo derramada, mas a consequência é pelo ato que foi praticado pela própria humanidade, por virar as costas para Deus, por não dar crédito à sua palavra, por não se voltar para Deus enquanto se pode achar. Então, esses são juízos que vão se abater sobre a terra. E Deus não vai ter ninguém por inocente. As pessoas podem falar o que quiser, pode blasfemar, pode falar o que quiser, mas a verdade é que todas as coisas que vão acontecer nada mais é do que consequência da vida pregressa e da vida pecaminosa que as pessoas têm vivido e estão vivendo desde a época de Adão. O terceiro ponto diz, estará a igreja na grande tribulação? Existem duas linhas de entendimento acerca desse assunto. Uma acredita que a igreja não estará no primeiro período da grande tribulação. Outra afirma que a igreja sofrerá no primeiro período da grande tribulação. Os partidários do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, insistem que os rigores da tribulação são exclusivamente para Israel. Porém, entendemos que o arrebatamento dos santos em Cristo se dará nem na metade, nem depois da tribulação, mas exatamente antes dela, para livrar a igreja desse inigualável tempo de sofrimento, conforme registra 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de versículo 10, e capítulo 3, versículo 10.
Então, nós já frisamos isso aqui em outras aulas, de acordo com a comprovação bíblica, as referências bíblicas, de que a igreja não passará por esse período da grande tribulação, porque a igreja, ela não é o alvo da ira de Deus, ela não é o alvo do furor de Deus. A igreja, ela vai estar guardada com o Senhor nos céus. Podemos perceber que os juízos catastróficos de Deus sobre Israel e o mundo naqueles dias só terão início depois que a igreja for retirada da terra. Até o capítulo 5 de Apocalipse se fala da igreja, mas no capítulo 6, quando se inicia os juízos, a igreja não mais aparece senão no capítulo 19. Os partidários da ideia de que a igreja estará na primeira metade da grande tribulação confundem essa metade, que será de uma falsa paz negociada entre Israel e o anticristo, conforme Daniel capítulo 9, 27. Não cremos que a igreja necessite da paz do anticristo, bem como não podemos interpretar o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, verso 2, como sendo Cristo, uma vez que na sequência do texto os outros cavalos e seus cavaleiros são demonstração ou demonstrações dos juízos divinos, Apocalipse capítulo 6, verso 2 a 8. Então a igreja não vai passar, as provas são contundentes, elas estão aqui, você pode examinar e verificar por si só de que realmente a igreja ela vai estar com Cristo. E esse cavaleiro do cavalo branco, que vai confundir muita gente, porque eles vão achar que é o Cristo, é nada mais do que o anticristo, porque depois os juízos de Deus vai continuar sendo derramados sobre a terra até que se cumpra esse período da grande tribulação, e aí o Senhor intervenha nessa batalha que haverá e implante o seu reino milenial, e aí juntamente com a igreja glorificada, e haverá um reino por 1000 anos, aonde verdadeiramente haverá paz, até porque o anticristo, o falso profeta, e a besta já estarão aprisionados. O anticristo ficará preso por 1000 anos, depois ele será solto novamente, nós vamos ver nas próximas lições, e ele ainda vai ter a capacidade de arregimentar um grande exército para lutar contra o próprio Deus e contra o povo escolhido de Deus. Mas aí vai ser o seu fim, tá certo? Mas aí é uma outra parte que vamos adentrar no tempo oportuno. O tópico de número 2 fala propósitos na grande tribulação, ou propósitos da grande tribulação. 2 principais propósitos se destacam. O primeiro é levar Israel a receber o seu Messias. E o segundo é trazer juízo sobre todo o mundo, especialmente sobre as nações incrédulas. Primeiro, levar Israel a receber o Messias. O profeta Jeremias profetizou que esse tempo seria identificado como o tempo da angústia de Jacó, conforme está registrado em Jeremias, no capítulo 30, verso 7. Revela que será um tempo especialmente para os filhos de Jacó, isto é, Israel. Todos os eventos desse período são indicados na Bíblia como o povo de Daniel. A fuga no sábado, o templo e o lugar santo, o santuário, o sacrifício e outras mais, são expressões típicas de experiências políticas e religiosas de Israel. Portanto, antes de qualquer outra coisa, esse período é especialmente para o povo judeu. Outro sim, o propósito de Deus para com Israel na tribulação é o de trazer conversão a esse povo, porque parte dele se converterá e entrará com o Messias do reino milenial, conforme registra Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Quando o Messias surgir, não só os judeus povoarão a terra, mas uma multidão de gentios se converterá pela pregação do remanescente judeu. Mateus capítulo 25, 31 a 46 e Apocalipse capítulo 7, verso 9. E entrará no reino milenial de Cristo. Então nós vemos aqui que hoje o evangelho está sendo pregado pela igreja, né? Que hoje não é como muita gente costuma dizer, e não é, mais uma vez eu quero frisar isso, que a igreja não é o Israel de Deus, mas ela é a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a igreja, somos gentios que fomos enxertados na videira, né? Éramos jambuzeiro bravo, né? Não produzíamos fruto bom,
mas a partir do momento que fomos enxertados na videira, então passamos a produzir frutos bons. Então, hoje, o evangelho do reino é pregado pela igreja, pelos gentios, né? Então, esse processo na grande tribulação, ele vai servir de despertamento para o povo de Israel. Primeiro, pela grande frustração que eles vão passar quando perceberem ou descobrirem que o anticristo não é o Messias, né? Então vai ser uma frustração e tanto. A segunda, né? Porque a primeira, eles negaram Jesus, não aceitaram, porque eles esperavam um Messias montado num cavalo, com um exército formado para lutar contra os romanos e derrubar por terra toda a opressão que o povo de Israel vivia naquela época. E isso foi uma frustração para o povo de judeu daquela época, porque eles viram que aquele, apesar de realizar tantos milagres e se denominar como filho de Deus, né? Quantas vezes, né, pegaram em pedra para o apedrejar, porque diziam que ele estava blasfemando por se colocar à altura ou se julgar como filho de Deus, etc. Os irmãos que lêem Bíblia sabem o que eu estou falando. Então, agora também, mais uma vez, eles vão dar um tiro, né, no pé. Eles vão sofrer essa decepção quando perceberem que esse cavaleiro do cavalo branco não é o Messias, e sim o anticristo, que vai se passar pelo Messias, né, e vai tentar enganar todas as nações. Então, eles vão passar por essa peneira. Então, o texto está dizendo que eles, em seguida, eles vão reconhecer o Senhor Jesus quando ele realmente se apresentar, vão aceitar o Senhor Jesus e vão adentrar na Cidade Santa para governar com o Senhor Jesus, para fazer parte do povo que vai habitar na Nova Jerusalém. E eles agora vão ser os pregadores do evangelho, conforme está dizendo aqui. E multidões de gentios se converterão pela pregação dos remanescentes judeus. Então, eles vão ser os missionários, vão ser os pregadores do evangelho nessa época, porque durante todo o período, durante esses 1000 anos de governo do Cristo, haverá salvação de almas. O mundo vai transcorrer normalmente, com uma diferença de que não haverá mais essas coisas ruins que nós enfrentamos hoje, porque será um período de paz, de harmonia, né, para toda a humanidade, tá certo? Mas haverá salvação de almas, pessoas envelhecerão e morrerão, né? E quem morrer com 80 anos morreu na flor da idade, tá certo? Então as pessoas vão ter a oportunidade de viver muitos e muitos anos, né? Então, isso vai ser importante, porque hoje nós pregamos o evangelho e a maioria dos judeus não dão crédito, até porque eles não acreditam. Muitos têm Jesus como um dos profetas, né, que apareceu naquela época e etc e tal, né? Mas não o reconhece como Messias. E nessa época eles vão reconhecer o Messias, e não só vão reconhecer, como vão se colocar à disposição do Messias para divulgar as boas novas de salvação para todas as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus naquela época. O segundo tópico diz: trazer juízo sobre o mundo. Apocalipse 3, verso 10, revela esse propósito quando fala à igreja de Filadélfia. Também eu te guardarei da hora da angústia que há de vir sobre o mundo inteiro. A mensagem é para a igreja e dá a garantia de que será guardada daquele tempo. Mais uma vez, compreende-se que a igreja não passará pela grande tribulação. Entendemos que esse período alcançará a todas as nações da terra, conforme Jeremias 25, 32 a 33, Isaías 26, 21, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 a 12. E Deus estará julgando-as por sua impiedade. Diz a Bíblia que as nações da terra terão sido enganadas pelo ensino da grande meretriz religiosa chamada Babilônia. Apocalipse 14, verso 8. E seguindo ao falso profeta na adoração da besta. Apocalipse 13, verso 11 e 18. Esses juízos virão para purificar a terra, e quando o Messias assumir o comando mundial de governo, haverá paz e justiça. Então, conforme já frisamos, esses ais, ou esse sofrimento, ele vai se abater sobre a terra para purificar a terra, porque muitas coisas ruins vai ter acontecido nesse período. Então é necessário que haja essa purificação.
e a começar pelo povo. Tá? Eles vão passar por esse processo para que eles possam verdadeiramente, quando vê o Senhor Jesus, reconhecê-lo como tal. Né? Porque a Babilônia, ela vai trazer coisas terríveis, ela vai implantar coisas terríveis sobre a terra. Então, a ira de Deus vai ser derramada por conta disso. Deus está com o seu cálice transbordando, e a ira do Senhor será derramada sobre os quatro cantos desse planeta Terra. O terceiro tópico diz, o tempo da grande tribulação. Não há texto bíblico mais explícito quanto ao tempo da grande tribulação do que a profecia de Daniel, capítulo 9, do verso 24 a 27, acerca das 70 semanas determinadas por Deus para a manifestação dos juízos de Deus sobre Israel e sobre o mundo. O primeiro tópico diz, o que são as 70 semanas? A identificação começa com Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas. A palavra semana interpreta-se como semana de dias. O número 7 indica a quantidade de dias da referida semana. Porém, a palavra dia interpreta-se como ano. Cada dia equivale a um ano. E 7 dias multiplicado por 70, 70 vezes 7, dá o total de 490 anos. Então, nós vemos aqui que essas 70 semanas, elas representam, cada dia representa um ano, que multiplicado 70 por 7, dá um total de 490 anos. Os 3 períodos das 70 semanas, o primeiro período de 7 semanas equivale a 49 anos. Teve o seu início no reinado de Artaxerxes, através de Neemias, copeiro mor. Está registrado em Neemias, capítulo 2, do versículo 1, versículo 5 e versículo 8. Quando pediu ao rei para voltar à sua terra e reedificar a cidade e os seus muros. Ocorreu isso em 445 a.C., quando foi dada a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Está registrado isso em Daniel, no capítulo 9, verso 25. O segundo período de 62 semanas, equivalente a 434 anos, refere-se ao tempo do fim do Antigo Testamento, até a chegada do ungido, o Messias. Nesse período, o ungido seria rejeitado e ultrajado pelo seu povo e morto. Está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 26. E isso cumpriu-se esse segundo período por volta do ano 32 depois de Cristo, quando Cristo ungido foi rejeitado e morto pelos judeus. Até então, 69 semanas, ou 483 anos, se cumpriram. Então, conforme já frisamos no princípio, Jesus veio cumprindo as profecias, mas foi rejeitado pelos judeus e foi assassinado pelos judeus. Então, esses 483 anos das 70 semanas foram cumpridos. E agora o terceiro período abrange uma semana, que é exatamente 7 anos, conforme está no texto de Daniel 9, 27. Misteriosamente, acontece um intervalo profético na sequência natural das 70 semanas, identificado como os tempos dos gentios, o nosso tempo, no qual se destaca especialmente a igreja, constituída de um povo remido por Jesus e que está em evidência até o seu arrebatamento para o céu. Terá início em seguida a última semana das 70 semanas de Daniel. Então, esse período que nós estamos vivendo, que é o chamado o tempo da dispensação da graça. Então, nesse período que estamos vivendo, é o período da igreja. Tá? A igreja está aqui na Terra. Nós tivemos a oportunidade de ver alguns textos que falam que o anticristo, o homem níquel, ou o homem do pecado, ainda não se apossou, não tomou posse de todas as coisas, porque ainda há um que detém. Mas no momento em que esse que o detém for tirado, então aí ele vai assumir de vez o controle de tudo. E nós sabemos que quem está detendo esse homem níquel, esse homem do pecado, é a igreja do Senhor, é o Espírito Santo, através da sua lei divina. Então, ele tem tentado, ele devagarinho tem colocado algumas coisas, ele o terreno está sendo preparado, né? Mas a implantação, né, literal desse governo do anticristo ainda não aconteceu, e só irá acontecer quando
a igreja for tirada da terra. Aí se cumpre aqui o pensamento e a visão do comentarista. A partir do momento que isso acontecer, então, iniciar a última semana, que é a chamada os 7 anos da grande tribulação. Então, ele vai ser derramado sobre a terra. Amém? E terceiro ponto, a última semana profética. No texto de Daniel, capítulo 9, 26, surge um povo e um príncipe que virão para assolar e destruir Israel sob as asas das abominações. Esse príncipe não é outro, senão o assolador, o anticristo, o homem do pecado, o príncipe que há de vir. Daniel, capítulo 9, 26. Ele fará uma aliança com Israel por uma semana, conforme está registrado em Daniel, capítulo 9, 27. Virá com astúcia e inteligência. Sua capacidade de persuasão será enorme. E na aliança que fará com Israel, não terá a plena aprovação desse povo. Sua tentativa será de estabelecer a paz, sobretudo no Oriente Médio, oferecendo um tratado. O mundo todo o honrará e o admirará naqueles dias. Ele se levantará de uma força política mundial, uma confederação europeia, que na linguagem figurada da profecia aparece como um chifre pequeno que surge do meio de 10 chifres do animal terrível e espantoso, conforme Daniel revela no capítulo 7, verso 8. Esse animal terrível e espantoso pode ser identificado como o sistema europeu, equivalente ao antigo Império Romano. Num breve espaço, metade da semana, 3 anos e meio, esse líder alcançará o apogeu do seu domínio mundial e então haverá uma falsa paz. Nesse momento se dará o rompimento da aliança com Israel. O príncipe, embriagado pelo poder político, entrará em Israel e então se iniciará a grande angústia de Israel, conforme está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, Apocalipse 13, verso 8 a 15, que é a chamada grande tribulação. Né? Então, isso vai acontecer em breve. Ele virá, vai conseguir enganar todas as nações, inclusive o povo judeu, mas logo a ficha dos judeus vão cair, né? Eles vão perceber que estão sendo engodados, que estão sendo enganados, e aí não vão aceitar mais, vão quebrar essa aliança, e aí o inimigo vai se levantar com muita fúria, e aí haverá uma grande perseguição. Não só ao povo judeu, mas principalmente a todos aqueles que professam o nome de Deus. É nesse período que tudo que é religião vai ser proibido. Né? Ninguém poderá mais falar ou se curvar diante de Deus ou de qualquer coisa. A religião vai ser riscada do mapa. E aí, se isso não acontecer no início, vai acontecer nessa metade desse último período, que é o controle mundial, que seria o controle das pessoas, através do tal do chip, ou sei lá o que vai ser implantado nesse período, e ninguém pode comprar, vender ou negociar se não tiver esse carimbo, esse chip, esse documento. E quem aceita, segundo registra o Apocalipse, estará excluído definitivamente de viver com Deus a eternidade, tá certo? A pessoa estará voltando as costas para Deus, apostatando da fé. Então, vai ser uma época muito difícil para as pessoas que ficarem aqui nesse período da grande tribulação. Então, eu imagino que a melhor época para servir a Deus é agora. Eu imagino que esse é o melhor momento em que nós temos a oportunidade de, dentro da dispensação da graça, poder adorar o Senhor com liberdade e poder nos preparar adequadamente para o toque da trombeta, do que ter que enfrentar esse período terrível, que vai ser o pior de todos que esse planeta já viveu, tá? E muitas vezes ter que sofrer toda angústia, todo tipo de sofrimento, ser massacrado, ser torturado e se manter firme sem negar o nome do Senhor Jesus. Eu acredito que poucas são as pessoas que vão resistir, poucas, né? E aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E aí Apocalipse está dizendo, ser fiel até a morte, manter essa fidelidade até a morte, ser queimado no fogo, ser esticado no pau de arara, ter as unhas do pé e das mãos arrancadas, sangue frio, enfim, todo tipo de
de barbaridade e a pessoa se manter firme e não negar o nome do Senhor Jesus, vai ser muito difícil. Não digo que é impossível, mas eu digo que é muito difícil. E são poucos que vão conseguir suportar essa aflição. Portanto, meu querido, veja como você está diante do Senhor. Conserte a sua vida, busque o Senhor, se consagre, abandone o mundo, abra mão do pecado e da vaidade, se consagre, se santifique, porque o Senhor está às portas. Para concluir, a grande tribulação não se destina à igreja de Cristo, e sim para o povo de Israel e o mundo gentil. Todos os gentios de Deus, profetizados, terão o seu cumprimento. Ninguém sabe quando se dará o arrebatamento da igreja, findando o parêntese profético entre as 69 semanas e as 70 semanas, não sabemos o dia da volta do Senhor, mas sabemos que é a nossa missão principal pregar o evangelho e dar testemunho de Cristo diante dos homens. Então essa é a função da igreja, é a função de cada cristão individualmente, pregar o evangelho e dizer para todos que o fim vem e que está muito perto, e que o povo se arrependa, porque Deus não tem prazer na morte do homem, antes que este homem se arrependa dos seus pecados e dos seus maus caminhos e viva. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.